precisamos conversar a respeito de Eurocopa e de Copa América. Ambos os torneios estão acontecendo ao mesmo tempo. Começaram por volta do dia 11 a 13 de junho e tem as suas finais marcadas para o dia 10 e dia 11 de julho. Ou seja, são 30 dias de puro futebol desfilando nos gramados da Europa e também da América do Sul. A Copa América está sendo transmitida pelo SBT na TV aberta e nos canais fechados, os canais da ESPN e também o Fox Sports Brasil. Já a Eurocopa está sendo transmitida algumas partidas pela Rede Globo e todos os jogos da Eurocopa você consegue ver na Sport TV, que é um canal do Grupo Globo. Mas o que está acontecendo é que estamos vendo um verdadeiro 7-1 da Eurocopa na Copa América. E por incrível que pareça, o 7-1 da Alemanha no Brasil aconteceu em uma Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. E agora estamos vendo, diante dos nossos olhos, presenciando um novo 7-1, agora da Eurocopa na Copa América, e por incrível que pareça, a Copa América está acontecendo aqui no Brasil. Quais são os motivos para nós termos aí um descrédito do público com relação à Copa América? O SBT está amargando audiências pífias com relação aos jogos da seleção brasileira. E a ESPN e a Fox Sports também estão amargando audiências pífias com relação à transmissão dos jogos, não somente da seleção brasileira, mas também de outras seleções que participam do torneio. É uma verdadeira goleada da Eurocopa na Copa América. E aí nós podemos citar diversos fatores que têm levado justamente a esses números desproporcionais. Só para você ter uma ideia, eu vou citar aqui alguns números que estão à nossa amostra aqui. Essa matéria está lá no site É o País e vem demonstrar com números o que realmente está acontecendo e o interesse do público com relação à Eurocopa e o desinteresse do público com relação à Copa América. A audiência da televisão é uma boa forma de medir o interesse da população em geral no domingo 13 de junho. Mas grave isso aqui, as duas competições foram mostradas na TV aberta. A Euro teve Inglaterra e Croácia às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, na Globo. E Brasil e Venezuela abriram a Copa América no SBT às 18 horas, também horário de Brasília. Pela manhã, a Globo liderou o Ibope em todas as praças do país com o jogo europeu, tendo 9 pontos de média em São Paulo e 10 no Rio de Janeiro. Já a partida da seleção brasileira no SBT, 8 horas depois, teve pico de 15,6 pontos em São Paulo, mas também ficou atrás da Globo. Presta atenção nisso aqui. Que teve 16 pontos de média com o Domingão do Faustão, apresentado por Thiago Leifert. Ou seja, um Domingão do Faustão aonde o titular não está presente, mesmo assim a audiência prefere ver Domingão do Faustão ao invés do jogo da seleção brasileira. E aí a gente tem que pesar algumas coisas que podem estar contribuindo para isso. Antes de entrarmos nesse mérito, vamos só atentar aqui para os números também da TV fechada. Da ESPN, por exemplo, no jogo da seleção brasileira, teve 0,89 pontos de audiência, ficando em 22º lugar. Já a Sport TV está tendo um recorde de audiência.
Entre os dias 7 e 15 de junho, o Sport TV teve 47 das 50 maiores audiências da TV paga. Segundo informou o UOL, o clássico da Euro entre as últimas duas campeãs mundiais, França e Alemanha, no dia 15 de junho, terça-feira, às 4 horas da tarde, às 16 horas da tarde, teve a segunda maior audiência da televisão fechada desde o início da pandemia. O Sport TV ainda registrou um aumento de 42% da audiência com relação à Eurocopa de 2021 em comparação com a Eurocopa de 2016. Então, realmente, nos números em audiência, nós temos um verdadeiro 7-1 acontecendo. Mas, como eu falei, a gente precisa elencar alguns fatores que podem estar contribuindo justamente para esse verdadeiro massacre, esse verdadeiro 7-1 da Eurocopa na Copa América. Ambas as competições têm seleções que estão na primeira prateleira aí do futebol mundial, assim podemos dizer. Aqui na América do Sul nós temos Brasil, Argentina e por que não colocar o Uruguai aqui? Nós temos outras seleções que merecem todo o nosso respeito, mas estão no segundo pelotão. Colômbia, Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela, estão aí no segundo pelotão e muitas até no terceiro pelotão na fila com relação à primeira prateleira do futebol mundial. Na Europa nós já temos outras seleções no primeiro pelotão aí, a França, a Itália, Holanda, a própria Croácia que foi finalista da Copa do Mundo, perdeu a final para a França, nós temos Bélgica, nós temos aí a Inglaterra, então nós temos aí realmente seleções que estão no topo da primeira prateleira do futebol mundial, a Alemanha em si. Por mais que estejam atravessando momentos difíceis algumas seleções, se renovando, nós temos aí seleções realmente com um grande atrativo. A própria seleção de Portugal, que foi a campeã da última Eurocopa, trazendo ali no elenco grandes nomes, é o maior elenco da história do futebol português, inclusive desfilando o Cristiano Ronaldo. Aí nós temos outras seleções também com vários craques que os brasileiros acostumaram a ver no futebol inglês, no futebol italiano. Nós temos aí o Modric na seleção da Croácia, Lewandowski na seleção da Polônia. Nós temos aí Miller na seleção da Alemanha, fora os craques Pogba, Mbappé, Pavard na seleção da França, na seleção da Itália, vários nomes, nas seleções médias também, vários nomes, como na Croácia, na Ucrânia e muitas outras seleções que também têm os seus destaques individuais. Aqui nós temos alguns nomes também que podem fazer uma sombra. Nós temos aí o Messi, nós temos Agüero, nós temos aí o Di Maria. Na seleção brasileira nós temos Neymar, Marquinhos, Casemiro. Na seleção do Uruguai nós temos ali Suárez e Cavani. No Chile nós temos vários nomes também. Então nós temos aí nomes dentro dos gramados que poderiam realmente fazer uma concorrência de igual para igual. Claro que na Europa nós temos um torneio mais atrativo até no formato. Nós temos ali um torneio dividido em grupos que muito se assemelha ao que acontece na Copa do Mundo. Aqui na Copa América nós não temos seleções suficientes para termos aí 4, 5 grupos, com 4 seleções cada, como acontece na Copa do Mundo, né? Então realmente a gente tem esse problema que poderia ser resolvido convidando algumas seleções, como já aconteceu várias vezes, mas agora nós estamos em meio a uma situação pandêmica. Um outro fator que pode estar levando a esse descrédito com relação à Copa América talvez seja o fator público nos estádios. Nós estamos vendo na Europa realmente estádios que, por mais que tenham ali 30% da sua capacidade, 50% da sua capacidade, estádios com torcedor vibrando, empurrando as suas seleções. E cá para nós, né?
O torcedor faz toda a diferença no jogo de futebol. E além disso, nós temos ali verdadeiros tapetes, aonde os craques podem desfrutar do belíssimo futebol que pode apresentar para todos nós que somos telespectadores. O VAR funciona de uma forma incrível. Segundos, minutos para resolver aí a questão de impedimentos, questões complicadas do futebol. Enquanto aqui na América do Sul nós temos aí realmente a falta de público, que inclusive nós não temos condições de ter público aqui no Brasil, não temos condições nem de estarmos aí tendo uma Copa América, visto que politizamos a Copa América. Talvez esse seja um dos fatores justamente que tenha afastado a audiência desse evento. Se politizou a Copa América em um momento onde aqui no Brasil nós tínhamos em média 2.000 mortes por Covid-19. Nem 10% da população estava vacinada. E aí nós temos aí uma politicagem suja, rasteira, com relação à seleção brasileira e principalmente com a Copa América. Isso poderia explicar a falta talvez de vontade do público de estar olhando para a Copa América com carinho. Nós temos espetáculos incríveis acontecendo na Europa. E essa Eurocopa vem demonstrar a diferença do futebol praticado na Europa, que desde 2006 nós temos somente campeões do mundo europeus. O Brasil foi o último campeão sem ser da Europa, que ganhou lá em 2002, naquela final com a Alemanha. Depois de 2006 nós tivemos a Itália campeã numa final com a França. Em 2010 nós tivemos a Espanha campeã em uma final europeia, Espanha e Holanda. Em 2014 nós tivemos a final entre a Alemanha e a Argentina. E a Alemanha ganhou, mais uma europeia campeã. E em 2018 novamente uma final europeia entre França e Croácia. Talvez isso explique a vontade do público em ver o futebol europeu a detrimento do futebol sul-americano. Então nós temos alguns problemas que precisam ser resolvidos para tentar resgatar todo esse glamour que a Copa América um dia teve. Muita gente também fala com relação à própria Conmebol menosprezando a Copa América. Nós tivemos 4 Copa Américas de 2016 para cá, enquanto a Europa teve uma Eurocopa. E aí valoriza ainda mais o torneio. Então nós tivemos uma banalização da Copa América. E isso precisa ser revisto para justamente trazermos novamente o público, para o público voltar a ter gosto de ver a seleção brasileira e ver a Copa América. Então isso aqui explica um pouco do que está acontecendo. E o SBT, que achava que iria realmente ter aí uma audiência grande com a seleção brasileira jogando, transmitindo os jogos da seleção brasileira, está amargando realmente números pífios. E aí só nos resta o quê? Olhar para a Eurocopa e dizer que realmente um verdadeiro 7-1 novamente está acontecendo, e aqui no Brasil. Infelizmente, a Eurocopa está dando de goleada na Copa América em organização, em questões humanitárias. O espetáculo, o jogo em si, 7-1, com certeza. Tivemos jogos brilhantes na Eurocopa.
que está acontecendo com o futebol sul-americano. É para nós pararmos, pensarmos, todos nós que somos amantes do futebol, e principalmente da seleção brasileira, é momento de nós pararmos, pensarmos o que está acontecendo com o futebol sul-americano, que sempre foi respeitado e reverenciado no mundo. O que está acontecendo? Vamos parar, pensar e aprender um pouco com os europeus. Estão fazendo uma Eurocopa brilhante em todos os quesitos. Brilhante.